Gravando então, maravilha, a gente está no dia 9 de novembro, nós estamos no nosso antepenúltimo mini curso desse semestre, tá chegando ao fim, gente, passou muito, muito rápido, e hoje a gente vai falar sobre acesso à justiça. O acesso à justiça, conforme foi divulgado para vocês, tem como dois objetivos principais: aprender sobre o projeto Acesso à Justiça e sua repercussão no judiciário brasileiro, e também falar sobre as 3 ondas renovatórias do acesso à justiça e as 4 ondas de atualização de acesso à justiça. A gente tem como uma base inicial, antes de falar do projeto Acesso à Justiça, que são 2 projetos, na verdade, sobre os quais nós vamos falar aqui, promovida por professores que trabalham, estudiosos, pesquisadores que trabalham nessa área, a gente precisa falar sobre o direito humano que se refere ao acesso à justiça. Tá? A gente não vai aprofundar muito, mas a gente vai levantar algumas questões que vão ser importantes para a gente entender ao longo aqui da nossa jornada de hoje, como que está sendo pensado ou quais são os indicadores que estão sendo apresentados para nós sobre esse tema. Tá? Então, a gente vai falar sobre o acesso à justiça, de um modo geral, trazendo algumas questões norteadoras aqui para a gente. Depois, a gente vai falar sobre o primeiro projeto de acesso à justiça, que vai trazer as 3 ondas renovatórias, e a gente vai ver como isso impactou o Brasil. E depois, a gente vai falar sobre as 4 ondas renovatórias que estão ainda sendo levantadas, estão ainda sendo pesquisadas num projeto que ainda não finalizou, mas que a gente já tem esses indicativos. Tá? Então, a gente vai para o acesso à justiça. O acesso à justiça, pessoal, vai ser tido e institucionalizado a partir do momento em que a gente tem o reconhecimento dos direitos humanos, principalmente com a institucionalização da ONU. Então, na Declaração de Direitos Humanos, a gente vai ter lá um dos direitos principais, que é o acesso à justiça. Então, o acesso à justiça vai ser um direito que vai surgir, que vai ser nominado nesse momento da metade do século passado para cá. Então, é um direito reconhecido internacionalmente que tem 50, 70 anos, tá? E que, como é um direito macro, um princípio, referência para muitos outros dispositivos e muitos outros direitos, a gente vai ter ele de uma forma muito aberta. Então, a gente pode trabalhar a ideia de acesso à justiça de uma forma muito ampla, tá? Então, por isso, a gente vai trazer algumas questões aqui para a gente pensar. Então, acesso à justiça vai representar um desafio complexo, não só na questão de como definir isso, mas também... Ah, a Rosa está aqui. Oi, Rosa, bem-vinda. Não só na questão de como definir o acesso à justiça, mas também de como trabalhar a partir de uma determinada perspectiva esse acesso. Então, a gente vai buscar algumas chaves de entender o que é acessar essa justiça. Então, a gente vai trabalhar questões de um primeiro momento, questões que se referem à desigualdade econômica, à falta de estrutura jurídica acessível e processos judiciais que são morosos e burocráticos. A gente sempre teve uma estrutura burocrática, uma estrutura morosa, e muitas vezes algumas pessoas vêm falando isso, nossa, porque o judiciário está em crise por conta da morosidade dos processos. Gente, isso sempre existiu. Essa estrutura em crise, morosa, sempre existiu. Por que não foi mudado ainda? De fato, realmente, a gente pode pensar na própria estrutura do Poder Judiciário, né? Desse tema, então, que a gente tem da literatura consolidada, é que a gente tem alguns obstáculos, que são os obstáculos sobre os quais esses projetos de pesquisa vão se debruçar. Num primeiro momento, a questão do custo financeiro, não só para entrar
no Poder Judiciário, mas também para pagar um advogado, uma advogada que possa fazer essa representação. Depois, a burocracia e morosidade processual, que eu já falei, e também a questão da linguagem técnica e formal utilizada nos processos, que acaba elitizando a nossa área profissional, acaba afastando da sociedade o poder judiciário e o alcance dos seus direitos. Nesse sentido, a gente tem, inclusive, um movimento bastante interessante pelo CNJ e capitaneado aí pelo ministro Barroso, nesse aspecto de simplificar a linguagem. E eu tenho até uma aluna que, um momento, ela compartilhou comigo essa girada de chave que ela precisou fazer quando ela estava atendendo um cliente, uma pessoa atendida, né? Não seria ali o termo certo, cliente, mas uma pessoa atendida pelo nosso núcleo de prática, em que ela percebeu que ela teria que deixar de lado a linguagem técnica do direito para conseguir se comunicar com aquela pessoa, porque, gente, quem sabe da linguagem técnica do direito somos nós, que temos 5 anos sofridos para aprender determinados temas, determinadas definições, determinados nomes, que inclusive são difíceis para a gente falar. Então, a gente sofre esses 5 anos, que são 5 anos iniciais da nossa carreira, né? Depois a gente vai aprender outras coisas também, mais difíceis ainda e muito mais complexas. Mas a gente tem que ter a visão que quando a gente vai falar com uma pessoa que não é da área, mesmo que tenha uma formação acadêmica, a gente precisa ser como um tradutor mesmo. A gente precisa fazer essa relação, essa conexão entre o que eu posso, o que eu consigo me comunicar com essa pessoa, com os termos técnicos. É nossa função também isso. Então, o Poder Judiciário também meio que se mobilizou nesse sentido para facilitar a linguagem. Então, num cenário ideal, quando a gente olha para essa questão, para esse panorama maior, a gente vai ver que a gente tem alguns encaminhamentos visando essa simplificação dos processos judiciais, a eficiência do sistema, mas a gente vai ver que, na prática, cada vez que determinadas questões são implementadas, outras questões aparecem. Então, a gente precisa sempre estar num estado de monitoramento de como essas questões vão se dar. Tá? E aí, eu vou trazer para vocês algumas inquietudes aqui que surgiram no núcleo de estudos e pesquisas que se chama Acesso à Justiça, que eu coordeno dentro do Poder Judiciário. Mas, no final, eu vou falar um pouco sobre esse núcleo. Então, aqui eu vou trazer também algumas dessas questões. E a primeira questão que surgiu na primeira reunião foi algo que eu já levei para os meus alunos, para as minhas alunas no curso de Direito, que vai se referir a o que é esse acesso à justiça, né? Que a gente não pode confundir com acesso ao judiciário. Inclusive, tem algumas autorias que vão evitar falar em justiça brasileira, em trazer essa palavra de justiça para realmente substituir e equivaler de uma forma mais adequada, mais encaixada, que eu não quero falar sobre justiça, eu quero falar sobre o judiciário enquanto uma estrutura do poder do Estado brasileiro, ponto. Tá? Então, eu acho que aqui, para a gente começar essa conversa, é muito interessante, é muito importante a gente já fazer essa distinção. O que seria um acesso real à justiça e o que seria um acesso ao judiciário? Para a gente pensar o que é o acesso à justiça, a gente precisa entender o que seria a justiça. E para entender o que seria a justiça, a gente precisaria encontrar uma definição que fosse compatível ou diversas definições que pudessem dialogar com a gente. Que não é o propósito desse direito humano. Quando a gente fala o direito humano ou o direito fundamental de acesso à justiça, a gente não está falando sobre definições de justiça num plano filosófico, num plano sociológico, antropológico, psicológico e assim por diante. A gente não está falando desses aspectos. A gente está falando de acessar uma estrutura estatal. Então, aqui, e quando
né? Marquem isso no caminhar de vocês. Quando a gente for falar de acesso à justiça enquanto um direito, a gente não está falando dessa justiça mais filosófica. Tá? Porque para a gente passar por isso, a gente teria que daí enfrentar essas teorias e esses diversos significados. Mas o significado que a gente tem aqui é um significado técnico-jurídico. Enquanto significado técnico-jurídico, necessariamente a gente vai falar do acesso ao poder judiciário. Então, quando a gente começa a entender que esse direito é um direito ao judiciário, é um direito de acesso a uma estrutura do Estado, a gente já começa a ver, para vocês que já têm essa formação aqui, dos outros minicursos, a gente já começa a ter uma noção que é a seguinte: como é que eu vou acessar uma determinada estrutura de poder? Eu não vou conseguir acessar de qualquer forma. Eu não posso acessar como eu sou. Eu vou precisar ter estratégias, estar munida de diversas questões materiais, e principalmente, que é uma coisa que é um fator que nos acompanha desde o início, desde lá do letramento antidiscriminatório, é eu estar munida do conhecimento que eu posso estar, né, que eu tenho a faculdade de acessar essa estrutura estatal, e com essa faculdade eu tenho diversos direitos, e a partir disso eu posso exigir a satisfação deles. Então, a gente precisa de um letramento. Né? Então, já estou trazendo isso de antemão, porque a gente vai ver que esses projetos vão ter uma certa preocupação com a questão da educação, do letramento, mas não trabalham o letramento de uma forma aprofundada, como a gente vem trabalhando aqui, de realmente conhecer o que é de direito, conhecer as barreiras, inclusive para estar no acesso judiciário, né, ter esse acesso ao poder judiciário. E muitas pessoas, por desconhecerem os seus direitos, se entendem e se vislumbram em um lugar muito inferior na sociedade, porque essas pessoas são colocadas por conta da discriminação estrutural nesse lugar, e elas se veem nesse local e acham que o poder judiciário ou qualquer tipo de exigência de direito não é para elas. Tá? Então, a gente vai ter alguns efeitos muito deletérios quando a gente vai falar da ausência do letramento mínimo sobre quais são os nossos direitos. E aí, inclusive, a gente vai questionar, né? A gente está num lugar com uma professora que questiona bastante, a gente vai questionar aquela máxima do direito que é que o direito não protege, o direito não protege quem dorme, e tem uma referência que é: ninguém se escusa de cumprir a lei por desconhecer o direito, né? Ou alguma construção parecida. E da mesma forma se entende que a pessoa que não conhece o seu direito, quando sabe desse direito, muitas vezes já transcorreu o prazo prescricional, decadencial. Isso é muito complicado, porque nesse momento em que a pessoa tem acesso a esse conhecimento mínimo e ela quer fazer alguma coisa sobre isso, ela já não pode mais porque perdeu o prazo, né? Então há uma injustiça aí. Então a gente vê um choque dessas ideias do que seria justiça nesse caso, com o acesso ao poder judiciário. Tá? Então, quando a gente olha para esse direito de acesso ao poder judiciário, a gente vai se questionar como poder acessar o poder judiciário para exigir os seus direitos. E nisso a gente vai incutir necessariamente questões sociais, econômicas, culturais e políticas. O primeiro projeto que vai estudar o acesso à justiça, que a gente vai ver mais adiante, teve como uma preocupação inicial verificar questões econômicas e questões estruturais do próprio Poder Judiciário. O segundo projeto de pesquisa já vai ter uma amplitude maior, porque já vai olhar para questões sociais, culturais e políticas, e continuando a olhar também questões econômicas,
que a gente vai ver na sequência. E daí eu trago uma frase, que é uma frase que me acompanha desde a graduação, que eu confesso que na graduação eu não entendia muito, mas depois, quando a gente vai para a prática, a gente vai entender dessa diferença, né? Teu dever é lutar pelo direito, o direito enquanto esse sistema, esses institutos estabelecidos, essas exigências, essas faculdades, mas se um dia encontrares o direito, esse sistema, em conflito com a justiça, luta pela justiça. Essa frase me marcou, como eu comentei, porque faz essa distinção bastante nítida de direito e justiça, né, que são questões que não vão se confundir, porque direito faz parte de uma estrutura de poder, e muitas vezes o poder, como ele se organiza, é bastante discriminatório, como a gente vem vendo, né, ao longo desses minicursos, e também em outras literaturas, por óbvio, em que eu me embaso, e tantas outras que falam sobre isso. Então, esse direito, que faz parte dessa estrutura, deve ser muito separado de uma ideia de justiça para determinadas pessoas, especialmente para pessoas vulnerabilizadas por esse próprio sistema, tá? Então, o que eu demorei para ver foi, ok, em qual momento que eu vou ter que lutar pela justiça e em qual momento que eu vou ver que o direito está em conflito com a justiça e eu vou ter que lutar pela justiça, né? Então, acho que foi isso que ao longo do tempo, depois de formada, que eu fui conseguir entender. Então, gente, a gente vai pensar assim, não no indivíduo necessariamente, o que ele precisa ter para acessar esse direito, a gente vai olhar para esse lado também, mas a gente vai pensar nessa situação em como organizar, estruturar o acesso ao poder judiciário para, sim, se garantir o acesso à justiça, tá? Então, a partir disso, a gente vai ter 2 projetos de referências para nós, dessa área, que vão pensar em como organizar e estruturar o Poder Judiciário para garantir o acesso à justiça. O primeiro projeto se chama projeto de pesquisa, né, de 2 professores pesquisadores, o Brian Gart e o Mauro Capelletti. Eles são bastante tradicionais nas matérias de teoria do processo, principalmente para falar dos meios extrajudiciais de pacificação de conflitos, que a gente vai falar mais adiante. E esse projeto inicial, que é datado ali da década de 70, se chamou Projeto de Pesquisa Florença de Acesso à Justiça. E, atualmente, principalmente uma mobilização em razão da pandemia, a gente vai ter uma continuidade desse projeto, capitaneada pelo Brian Gart, que vai se chamar Acesso Global à Justiça. E como eu mencionei antes, esse projeto de pesquisa, a fase de coleta de dados e análise de dados ainda está em andamento. Então, aqui, o que vai ser apresentado vão ser alguns indicadores iniciais dessa pesquisa, tá? Com alguns questionamentos que eu faço a partir dessas novas ondas que eles vão apresentar, tá? Mas a gente não tem esses resultados finais. Então, possivelmente, a gente tem uma atualização desse mini curso posteriormente. Então, primeiro a gente vai falar do projeto Florença. Esse projeto, ele contou com uma equipe multidisciplinar de quase 30 profissionais de países diferentes, e, como eu comentei anteriormente, ele foi promovido, ele foi realizado ali na década de 70, e visou investigar quais eram as barreiras do acesso à justiça em diferentes estados, né, em diferentes sistemas legais, visando a democratizar e expandir o acesso para populações vulnerabilizadas.
Então, esse projeto teve como objetivo identificar obstáculos que impedem as pessoas de procurar soluções para suas questões no Poder Judiciário. E eles localizaram, né, a partir desses dados e após análise, eles apresentaram os resultados que foram 3 barreiras principais: os altos custos judiciais, a demora processual e a falta de mecanismos para proteção aos direitos difusos, os direitos. Aqui eu vou usar direitos difusos meio como sinônimo de direitos coletivos, tá? Pela literatura jurídica, a gente tem isso bem marcado e com definições diferentes, mas aqui a ideia de direitos difusos e direitos coletivos vão ser trabalhados como sinônimos em referência, em contraposição, na verdade, aos direitos individuais, né, que se referem ao indivíduo. Os direitos difusos e coletivos vão ter uma abrangência maior a uma determinada coletividade. E esses pesquisadores apresentaram propostas de solução. E essas propostas de solução, que são, para cada um desses entraves, são 3 caminhos orientativos às ações estatais. Tá? Então, eles vão chamar essas propostas de renovação do Poder Judiciário, a partir disso, como ondas. Tá? Então, vai ter a primeira onda, que vai ter uma preocupação, então, com esse alto custo. Essa primeira onda vai trazer o seguinte, vai trazer a ideia de que podemos pensar numa assistência judiciária gratuita para quem não pode pagar, tá? Reduzindo custos processuais. Aqui também a gente vai falar mais adiante, mas também vai ser pensada essa questão da representação profissional. A segunda onda vai se trabalhar com as ideias de métodos de tutela coletiva desses direitos difusos e coletivos, permitindo com que a gente tenha uma transformação, inclusive do processo civil, em que era muito individualista e passa a ter um olhar mais coletivizado. E a terceira onda vai buscar trabalhar as reformas, né, do sistema judicial como um todo, para promover métodos alternativos de resolução de conflitos. E aqui eu trouxe essa palavra, né, vinculada a métodos, que é alternativos. Alguns teóricos, alguns juristas vão dizer, método alternativo não é legal de se falar, porque numa perspectiva da linguagem, que a gente vem trabalhando aqui, alternativo seria uma segunda opção. A primeira opção seria o litígio pelo Poder Judiciário. Tá? Então, a gente vai ter alguns teóricos que vão falar assim, preferimos não falar métodos alternativos, preferimos falar métodos extrajudiciais. Tá? E aí, esse projeto, né, esses apontamentos foram cruciais para dar a primeira delineada mais concreta do que seria esse direito fundamental. Aí a gente vai passar por cada uma desses apontamentos que vão ser chamadas, então, de ondas renovatórias do Poder Judiciário, que são ondas que já são entendidas como ondas consolidadas, tá? Agora elas estão em fase de aperfeiçoamento, pelo, né, entendimento que se tem. Então, no primeiro ponto, a gente vai ter, como eu falei, a questão da gratuidade da justiça, em que o foco, né, vai ser normatizar, regulamentar como que a justiça gratuita pode ser ofertada. Vai ter uma questão da defensoria pública, que a gente vai falar com mais detalhes depois. A proteção de direitos coletivos e meios de solução de conflito. Então, pensando na extrajudicialidade. Então, em caminhos extra o judicial, né, que é o próprio Poder Judiciário. Da primeira onda, então, a gente vai ter esse enfoque na ideia de assistência jurídica gratuita e focada não só na isenção de pagamentos de custas e de perícia, enfim, mas também pensando em proporcionar uma representação legal gratuita para as pessoas que não tivessem condições de pagar advogados.
Tá? Então, nesse sentido, a gente vai ter o impulsionamento e justificativas suficientes para se pensar as defensorias públicas, tá? Para garantir que as pessoas com menor condição econômica pudessem acessar o Poder Judiciário, pudessem estar bem representados. Nesse sentido, a gente vai ter, então, aqui no Brasil, a criação da própria Defensoria Pública, tá, como órgão essencial à justiça. Isso vai ser determinado na nossa Constituição, em 1988, que vai apontar como missão da Defensoria Pública prestar essa assistência judicial, jurídica, gratuita e integral à população em situação de vulnerabilidade. E aqui, como eu trouxe no material para vocês, a criação da Defensoria significou um marco fundamental para a justiça social e porque possibilita a ampliação do atendimento das populações mais carentes, financeiramente falando, ao sistema judicial. No entanto, apesar desses avanços, há desafios persistentes com relação à falta de estrutura e pessoal da própria defensoria, tá? Especialmente em regiões mais remotas. Sobre a questão da defensoria, para quem está agora, né, entrando no direito, estudando direito, é importante falar que a gente vai ter a criação da Defensoria Pública aqui de Santa Catarina, né, então uma Defensoria Pública estadual, eu acho que a gente vai ter menos de 15 anos, tá? Ali no final da década de 2010, a gente vai ter essa organização do Estado para a formação da Defensoria, mas não tinham cargos suficientes para defensores e defensoras para conseguir abranger a população catarinense, tá? A comunidade catarinense. Então, o que é importante falar para vocês? O que tinha antes, que também tem a ver com essa questão da gratuidade à justiça. Haviam os advogados dativos, que hoje ainda subsistem. Por quê? Porque a defensoria não dá conta de abranger toda a comunidade vulnerabilizada economicamente. O que existia antes era um sistema em que alguns advogados, algumas advogadas constavam em uma lista dessa representação dativa. Então, a partir dessa lista, que era encaminhada ao Poder Judiciário, o magistrado, ou a magistrada entendendo, né, percebendo que a pessoa não tinha condições para garantir o pagamento, né, as custas de um determinado advogado, que ela estava desprotegida ali de representação, nomeava um procurador, uma procuradora advogada ali daquela lista. E ao final do trabalho, seja uma audiência, um trabalho pontual como uma audiência ou processo como um todo, o juiz arbitrava um determinado valor para pagamento. Hoje, como eu comentei, essa questão ainda subsiste, tá? Exatamente por conta da estrutura um pouco deficitária ainda da Defensoria Pública, por não conseguir abranger todas as pessoas que precisam da assistência judiciária e jurídica gratuita. Tá? Tem uma outra questão que é bastante importante, é que tem situações em que a Defensoria Pública, ela conflita com algumas atividades da advocacia, da OAB. A gente tem um exemplo aqui em Santa Catarina, que é o seguinte: a Lei Maria da Penha estabelece que a mulher em situação de violência, desde o início da sua procura por justiça, né, nesse caso, que seria a ida dela até a delegacia, ela deve ser acompanhada por uma equipe, ela deve ter um apoio, tanto psicológico quanto jurídico, de forma gratuita. Ou seja, o Estado deve fornecer isso. É o que fala a Lei Maria da Penha. No entanto, isso não está implementado ainda. O Estado não fornece esse apoio psicológico, nem o apoio jurídico. O que acontece no campo do apoio jurídico?
Aqui em Santa Catarina foi criado um projeto chamado OAB por Elas, exatamente para tentar preencher essa lacuna de representação a essas mulheres em situação de violência. Então, por esse projeto, o OAB por Elas, advogados e advogadas se voluntariam para fazer uma formação inicial, que inclusive eu ministro essa formação, junto com outras colegas também, em que eles aprendem especificidades sobre questões de violência e sobre questões da Lei Maria da Penha como um todo. Após isso, eles são cadastrados numa lista específica de voluntariado, e quando há um caso de uma mulher em situação de violência, esses advogados, essas advogadas são acionadas para acompanhar essa mulher desde a delegacia até o final de qualquer processo que ela precise ajuizar na defesa dos seus direitos. Tá? Então, é uma deve ter no máximo 4, 5 anos, inclusive eu tenho uma aluna de mestrado que faz parte desse projeto, está investigando esse projeto para que ele se torne, para viabilizar, né, e que ele se torne algo estatal e não só um projeto mais voluntário, né, que realmente essas pessoas, os advogados e as advogadas, na verdade, eles têm depois um determinado pagamento, da mesma forma que os advogados dativos que eu mencionei para vocês, mas a gente vai ver que acabou o projeto por parte da OAB, infelizmente não vai ter mais esse acompanhamento, então ela está estudando como tornar isso institucional. E a gente vai ver que aqui em Santa Catarina há um choque de atuações, porque muitas vezes há um posicionamento da própria defensoria dizendo que a defensoria pode atuar nesses casos relacionados às mulheres em situação de violência. Contudo, não há defensores suficientes e os defensores, as defensoras não vão até a delegacia para fazer esse acompanhamento, não vão até o IGP, não vão até outros órgãos além do Poder Judiciário, né? E mais, a defensoria também atua muito na defesa dos homens autores de violência. Então, né, fica uma situação bastante conflituosa, né, e que pode acarretar, inclusive, discussões sobre impedimentos específicos, né, por conta desse conflito de atuação. Tá? Bom, sobre defensoria, a gente vai falar um pouquinho depois também, mas aqui, no que tange à gratuidade da justiça, é importante a gente falar também que vão se destacar a criação dos juizados especiais cíveis e criminais, que vai ser ali da década de 90, né? Vocês não eram nascidos ainda. A lei, né, dos juizados vai ser publicada em 95. Então, a partir de 95, a gente vai ter essa possibilidade de acessar o Poder Judiciário de uma forma mais simplificada, né, para tratar questões menos complexas. Então, a gente vai ter discussão sobre o direito da vizinhança, sobre questão contratual, o próprio direito ao consumidor vai poder ser tratado ali no juizado especial, a gente vai ter questões de menor potencial ofensivo também, enfim, diversas questões que daí vão ser colocadas, né, para os juizados cíveis e criminais. Dito isso, gratuidade da justiça. Juizado civil e criminal, pessoal, você não precisa pagar, como regra geral, você não precisa pagar custas, independentemente se você pode ou não custear um processo, tá? E você pode também, do juizado civil especial, do juizado especial civil e criminal, você pode ingressar por você mesmo, sem uma representação de advogado. E isso, né, acaba simplificando também bastante o processo, mas como eu falei para vocês, o Poder Judiciário tem uma linguagem bastante elitizada, afastada da comunidade, e muitas vezes as exigências para
um determinado processo, para que um determinado processo vá a termo de uma forma bem sucedida, demanda que a parte se comunique de uma forma técnica. E daí a gente já vê uma grande lacuna nisso, né? Porque os próprios servidores do Poder Judiciário vão exigir que a parte faça uma propositura, fale de uma forma mais técnica, tá? Aí, ultrapassada a questão da justiça gratuita, a gente vai para a questão de proteção de direitos coletivos. Então, a segunda onda, que se refere a isso, focou na criação de mecanismos que permitissem o acesso coletivo à justiça, como as ações coletivas, para que grupos de pessoas afetadas por um determinado problema pudessem buscar reparação juntas. Então, essa tutela coletiva, ela foi concebida como uma resposta pela ineficácia de processos individuais em resolver problemas que eram comuns a várias pessoas. E isso altera também a própria visão do processo civil, que eu já comentei aqui anteriormente. E aqui a gente tem algumas questões legislativas muito interessantes, porque o Brasil, a partir, né, desse movimento de pensar proteção de direitos coletivos, difusos, vai estabelecer alguns marcos legais, como da ação civil pública, como o próprio Código de Defesa do Consumidor, da década de 90, e a gente vai ter também, aqui eu coloquei criação, né, já existia anteriormente, mas uma renovação do próprio Ministério Público, para ele também ser a parte legítima para fazer uma busca das tutelas coletivas. Então, por exemplo, a gente tem promotorias que vão cuidar do meio ambiente, né? Então, o Ministério Público vai ter esse olhar também de ser uma instituição essencial, de função essencial à justiça, que vai ter esse olhar a direitos que são difusos e coletivos, e de ser uma parte legítima para entrar com processos para reivindicar esses direitos. Tá? A gente vai poder colocar também aqui na segunda onda, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso. Tá? Lógico, e aqui uma ressalva, que não é só por conta da ideia de acesso à justiça que a gente vai ter o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso. Esses dois estatutos, assim como outros estatutos que vão buscar proteger grupos vulnerabilizados, vai ter um movimento social, vai ter, na realidade, pessoas que vão tensionar o Estado, e muitas vezes também instrumentos internacionais, interamericanos, para que haja um posicionamento estatal legislativo para a defesa desses direitos, tá? Mas esses estatutos a gente pode colocar aqui porque eles vão trabalhar, eles vão integrar essa ideia de tutela coletiva, abordando direitos específicos de grupos vulnerabilizados, como crianças, adolescentes e idosos, estabelecendo também mecanismos para o Ministério Público. O Ministério Público também vai atuar nesse sentido, na tutela desses direitos coletivos, e também da própria Defensoria Pública. Tá? Aqui é isso. Tá? Agora a gente vai, proteção de direitos coletivos, a gente vai para a terceira onda, que vai se referir aos meios de solução de conflito. Aqui o pano de fundo, pessoal, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter a ideia, e daí a gente precisa se afastar um pouquinho do próprio direito e da própria ideia de Estado, que o Estado não é algo natural, o Estado é algo construído por determinados poderes. A gente tem que entender que o Estado e o Poder Judiciário só vão intervir em determinados casos, e aí a gente tem uma característica da jurisdição, que é secundariedade. O Poder Judiciário ele só intervém em determinados casos, nos casos apresentados a ele, quando as pessoas não conseguem administrar os seus próprios conflitos e chegar numa determinada solução, tá? Então, por isso, a gente tem o princípio da secundariedade da jurisdição. O poder do Estado, que é a jurisdição,
só vai atuar de forma secundária. A forma primária que nós temos para resolver as tretas na nossa vida é a gente se entender com a gente, tá? Então, nesse sentido, os meios de solução de conflito vão buscar retirar dessa estrutura de litígio em que o poder judiciário vai ser esse terceiro, que não tem nada a ver com o conflito, que vai impor uma determinada decisão para aquelas partes, e aí a gente vai retirar esse caso conflituoso desse terceiro, que vai impor uma determinada decisão, para que as partes previamente estabeleçam regras para que elas consigam, havendo um conflito, resolver sem precisar ir para o Poder Judiciário, ou, já tendo conflito, vai ter alguns instrumentos ali, como mediação, como conciliação, para que as partes elas consigam dialogar e chegar numa solução. Tá? O que é importante que vocês saibam é o seguinte, né? A gente tem algumas bases estruturantes do direito e do Poder Judiciário, que é o entendimento, um deles, né? Uma delas é o entendimento de que o Poder Judiciário ele tem esse monopólio da violência, e esse monopólio da violência significa que ele pode, submetido um caso a ele, ou, né, em outras situações, que daí são de direitos indisponíveis e tal, ele pode impor uma determinada decisão para aquelas partes. Ah, mas essa decisão não foi boa para nenhuma das partes. Não interessa. Se não foi boa, recorre. Daí vai ouvir a outra instância. Mas tem esse caráter de imposição. Quando a gente vai para um campo da psicologia, de outras áreas das ciências humanas e sociais, a gente vai entender que essa imposição de algo a você é uma violência. O que não é violência é você entrar num determinado consenso com as pessoas e o que vocês acordaram acontecerem. Ou vocês estabelecerem uma determinados limites, mesmo assim, não conseguirem entrar no consenso e a outra pessoa respeitar o seu limite. Isso, na psicologia, a gente fala como algo saudável. Quando há uma imposição de algo, você tem que fazer algo, você não quer fazer aquele algo, isso a gente vai caracterizar como violência. Então, os meios de solução de conflito, sejam alternativos, como algumas pessoas vão falar, ou extrajudiciais, vão ter o objetivo de enfrentar essa questão também, né? Não só isso, mas também buscar esvaziar um pouco a estrutura do Poder Judiciário, que não vai se tornar vazio nunca, a meu ver, na estrutura como está estabelecido, e minimizar essa morosidade, essa burocracia do Poder Judiciário. Tá? Então, essa terceira onda, gente, ela vai envolver profundas reformas processuais e a introdução desses métodos extrajudiciais de resolução de conflitos, como mediação e arbitragem. E daí a gente vai ter também a conciliação, que vai ser durante o próprio processo, tá? Para facilitar o acesso da justiça sem recorrer necessariamente ao litígio formal ou ao seu fim, né, com essa imposição de uma decisão do Estado juiz. Então, essa onda surge da percepção que os processos judiciais não eram muitas vezes, são lentos, são burocráticos e inacessíveis para grande parte da população. E ao propor esses métodos, se buscava agilizar a resolução de conflitos e reduzir a sobrecarga dos tribunais. E destacam-se aqui também, né, a criação dos juizados especiais, conforme já foi falado na primeira onda. A gente vai também aqui ter algumas questões mais práticas que vão se referir a como as próprias partes são tratadas no Poder Judiciário. Eu advoguei já por algum tempo, eu já fui orientadora do nosso núcleo de prática, e eu já presenciei situações muito delicadas e muito complicadas de como as pessoas do Poder Judiciário estavam tratando, né, os advogados, as advogadas e os próprios jurisdicionados. Muitas vezes,
né, vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes, né, até por conta dessa necessidade ou essa orientação de ter que fazer uma mediação ou ter que fazer uma conciliação, eram marcadas conciliação de 10 em 10 minutos. Isso é muito bizarro, porque para tratar um caso e tentar uma conciliação em 10 minutos, não funciona. Mas dentro da agenda que eu digo, agenda de tempo do Poder Judiciário, isso acaba fazendo um determinado sentido. Só que isso é muito violento para as partes que vão ali, sentam, mal sentam, já tem uma imposição, né, de quem está ali fazendo, presidindo aquela audiência, aquela tentativa de mediação ou de conciliação, de repente já levantam e já vai embora. Ou querem conciliar, mas ou mediar, né? A mediação ela pode ser possível, mas de alguma forma acaba precisa de mais tempo, enfim, isso é que o Poder Judiciário também não dá esse tempo. Então, na prática, muitas vezes, essas questões, elas são tratadas de uma maneira muito desrespeitosa, tá? Então, é importante que isso também seja apontado. E a gente vai ter que houve um reforço desses métodos extrajudiciais. Aqui eu coloquei, não sei porque eu não tirei o novo, porque esse Código de Processo Civil de 2015 já está velho, né? Já não é mais novo, mas eu acho que muitos processualistas, colegas meus, ainda falam, novo Código de Processo Civil. Então, há um reforço desses métodos, né, nesse novo CPC, no CPC de 2015, com normas para estimular a conciliação e a mediação. Aqui eu apontei também algo que já foi mencionado antes, a própria lei de arbitragem. A gente tem alguns professores aqui da UFSC que trabalham com arbitragem, que são árbitros, é bem interessante o trabalho deles. E hoje a gente ainda pode apresentar algumas práticas que são um pouco mais complexas, que vão ser identificadas como dessa onda, que é a justiça restaurativa, tá? Que é bastante complicado, que é possível de se fazer, mas não em todo caso, em que há conflito. Eu acho bastante complicado, inclusive é desaconselhado e não é permitido pela própria lei que se faça, por exemplo, em caso de violência contra as mulheres, tá? Então, a gente vai ter algumas ressalvas aí, que muitas vezes as pessoas, vamos pacificar, a cultura da paz, cultura do consenso, vamos... E tem coisas que tu vai ter um olhar, vamos entrar em paz essas duas pessoas, mas a estrutura, ou a instituição, o próprio sistema, ele nunca vai permitir uma paridade dessas pessoas para conseguirem entrar num consenso e realmente não violentar mais a outra, né? Então, é bastante complicado. Assim, geralmente, quem tem esse olhar de temos que fazer consenso para tudo, ou temos que buscar a paz em tudo, acaba não vendo as camadas que a gente está vendo aqui, que são as camadas estruturais, institucionais, e acabam não percebendo a realidade das coisas, de que não é tão simples alcançar uma cultura de consenso, né? A gente vai demandar bastante trabalho, inclusive com modificação da própria estrutura social. Então, né, enfim. Faladas as 3 ondas renovatórias já consolidadas, a gente vai para as novas ondas que estão aparecendo nesses últimos anos a partir desse trabalho desses professores, tá? Então, nosso último ponto aqui é falar sobre o projeto de acesso global à justiça. Então, o Brian Gart, ele deu continuidade aos estudos sobre acesso à justiça desse primeiro projeto, e ele nominou como acesso global à justiça, que, como eu já mencionei, está em andamento. E esse projeto, ele vai acompanhar, ele vai relatar e descrever as mudanças estruturais que foram realizadas dentro da estrutura do Poder Judiciário, não estrutura social, mas estrutura do Poder Judiciário, e vai buscar também acompanhar inovações sociais e tecnológicas no mundo como um todo, muito mais no mundo ocidental, melhor falando,
bem como os compromissos estatais e normativos relacionados a direitos humanos, especialmente relacionados à agenda, aqui está errado, é a Agenda 2030, tá? Não 2023, é 2030, da ONU, e ao desenvolvimento do campo do direito antidiscriminatório. Então, o que a gente vai ter desse projeto, né? Entender o impacto das transformações, não só daquelas ondas, mas também das alterações que os sistemas judiciários ocidentais passaram no caráter social, político e econômico, e também objetivam mapear e comparar os sistemas de assistência judiciária, identificar as barreiras que persistem ou novas barreiras, explorar inovações institucionais e tecnológicas para facilitar o acesso, né? Porque a gente vai ver que, por exemplo, internet em 1960 não existia como, né? Não existia nessa perspectiva, não existia nessa noção que a gente tem hoje. E a gente vai contribuir e vai buscar contribuir também para políticas com análises comparativas, oferecendo recomendações para reformas que aumentem a acessibilidade aos sistemas judiciais. Então, a gente vai ter aí alguns direcionamentos a partir desses objetivos. A gente vai ter o entendimento de novos desafios para esse acesso à justiça. O primeiro deles é essa justiça para grupos vulnerabilizados. Então, vai ter uma identificação maior, né? Vai ter uma identificação, na verdade, de quais são os grupos vulnerabilizados, que não são só os grupos vulnerabilizados de uma ordem econômica, mas grupos vulnerabilizados também por relações de poder que a gente vai ver mais adiante. Outros entraves vão ser a tecnologia e essa ideia de justiça digital, como isso está se dando, desigualdades econômicas estruturais, que vão ter a ver com o primeiro ponto da justiça para grupos vulnerabilizados, e eventuais inovações institucionais com diálogos com organizações e questões e organizações comunitárias como um todo. Tá? Então, o objetivo é atualizar e identificar esses obstáculos, né? Como é que está esse cenário atualmente, e como resultados foram identificadas, por hora, questões referentes às ordens culturais, políticas, como relacionadas a letramento crítico, ética e exercício de poder. E a proposta que eles estão dando, já antes de finalizar o projeto, são as 4 novas ondas renovatórias. Tá? Essas 4 ondas renovatórias, gente, tem a ver com ética profissional e acesso da justiça, da advocacia, ao poder judiciário. Vocês sabem, né, o mínimo que vocês conhecem da prática jurídica, ou vocês já intuíram isso, mesmo não tendo muita prática, a advocacia é uma função essencial à justiça que não tem tanto acesso à justiça quanto, por exemplo, Defensoria Pública e principalmente o Ministério Público, tá? Então, seria também um olhar de como a advocacia, por conta de todos os seus preceitos e códigos éticos, podem acessar melhor o poder judicial e dialogar, tá? A outra onda renovatória é a internacionalização dos direitos humanos. A outra, iniciativas e novas tecnologias para aprimorar o acesso ao poder judiciário. E, por último, o combate à desigualdade racial e de gênero nos sistemas de justiça. Então, quando a gente vai falar sobre essa primeira proposta de nova onda renovatória, sobre a ética profissional e acesso à justiça, a gente vai falar sobre o atendimento também dos advogados às populações vulnerabilizadas e também como que essa atuação da advocacia pode dialogar melhor com o poder judiciário. Então, vai ter uma ênfase aí de como os advogados, as advogadas podem melhorar o serviço público nesse sentido, né, de diálogo institucional,
para promover a justiça social, refletindo sobre como os advogados podem equilibrar determinadas obrigações financeiras com assistência legal a grupos vulnerabilizados, está contribuindo para um sistema de justiça mais inclusivo. Então, tem muito mais a ver, além, né, dessa prestação de serviços a grupos vulnerabilizados, ao próprio diálogo que a advocacia pode fazer ao Poder Judiciário para que se estabeleça um serviço público que seja melhor e mais inclusivo. A segunda nova onda vai se referir à internacionalização de direitos humanos, e aqui a gente vai fazer um parênteses bastante importante, que a gente vai trazer algumas questões históricas. A internacionalização dos direitos humanos, apontada nessa pesquisa, vai destacar a importância das normas internacionais dos direitos humanos como ferramentas para fortalecer esse acesso ao poder judiciário. Tá? Então, a gente vai ter aí a importância de tratados, convenções e organismos internacionais, como a ONU e a Corte Internacional na América Latina, não, das Américas, que vão influenciar e impor padrões mínimos de entendimento, não só de acesso ao poder judiciário, mas de justiça, que devem ser seguidos pelos países signatários. Aqui, gente, só para a gente marcar bem essa definição, a gente, quando fala em direitos humanos, a gente está falando de um conjunto mínimo de direitos que vão ser estabelecidos por organismos internacionais, como a ONU, em que esse conjunto mínimo de direitos vai buscar proteger o que a gente fala de um panorama existencial para a dignidade da pessoa humana. Então, a gente pode pensar desde direito ao nome social, direito à moradia, direito à educação, direito ao trabalho. A gente vai ter uma imensidão, criando palavras aqui, uma imensidão de direitos que podem ser reconhecidos como direitos nesse âmbito internacional relacionados a direitos humanos, tá? Esses direitos humanos, eles podem ser os direitos gerais, como esses que eu mencionei para vocês, como podem ser também direitos específicos para determinados grupos vulnerabilizados. Então, a gente tem convenções específicas, tratados, documentos internacionais específicos relacionados à criança e adolescente. A gente tem documentos específicos relacionados a trabalhadores, a gente tem documentos específicos relacionados à proteção da mulher, ao combate ao racismo, a proteção de comunidades de etnias indígenas. Então, a gente tem documentos específicos para proteger esses grupos vulnerabilizados, e esses documentos, né, eles vão, então, estabelecer direitos humanos específicos, porque, né, e que vão ter essa relação com direitos humanos gerais. Para uma pessoa, para uma mulher, por exemplo, ter acesso à educação vai ser, ao longo, né, desse histórico de direitos humanos, o acesso à educação de uma mulher é diferente do acesso à educação de um homem. E o acesso à educação de uma mulher negra é diferente do acesso à educação a uma mulher branca, porque a gente vai ter violências e discriminações que vão ser enfrentadas de uma forma diferente, dependendo do corpo e da identificação, da qualificação, da condição humana dessa pessoa, tá? Então, é importante que, né, muitas vezes, direitos humanos, como algo mais abstrato, não, é algo bastante concreto e que realmente, sendo aplicado, né, sendo respeitado pelos países signatários, a gente vai conseguir proteger determinados grupos vulnerabilizados, tá? O que é importante a gente falar aqui, que eu comentei sobre um parênteses, é que houve uma resistência muito grande a essa internacionalização dos direitos humanos pelos países do sul global, tá? Principalmente esses países que passaram por processos de colonização, processos de escravização, que ainda se colocam como países, se entendem, né, como países que dependem de alguma forma dos países do norte global.
A gente vai ver, no final do século passado, ali dessa segunda metade, da década de 50 para cá, a gente vai ver dinâmicas relacionadas não só à questão da ONU como uma forma de agrupamento dos estados pelo campo político e jurídico, mas a gente vai ver também um alinhamento econômico por conta do incremento mundial do sistema capitalista. Tá? Então, a gente vai ter ali um processo de dinâmicas do que a gente chama de globalização. E a implementação de políticas econômicas neoliberais nesses países do sul global. Tá? Então, ali na segunda metade do século passado, países da América Latina, da África e da Ásia viram, né, nessa ideia de vamos internacionalizar os direitos humanos como um paradoxo, que, por um lado, os direitos humanos eram um discurso promissor para garantir uma justiça social e uma proteção contra abusos, mas, por outro, essa internacionalização ela estava associada a essa influência econômica do norte global, e influência política também, e muitas vezes articulada com uma agenda neoliberal que não atendia às necessidades das populações locais. Então, a gente não vai ter uma unanimidade, até hoje, inclusive, de entendimento de que os direitos humanos eles têm que ser aplicados e pronto. Tá? E essa resistência à internacionalização dos direitos humanos dos países global vai se basear nas críticas ao que eles vão entender como imperialismo cultural que aconteceu, né? E aos impactos negativos do neoliberalismo e também por conta de buscar defender também a soberania. Esses países buscavam preservar suas tradições e sua autonomia, ao mesmo tempo em que se propunham uma reinterpretação dos direitos humanos que enfatizassem direitos econômicos, sociais e culturais específicos de cada localidade. E essa visão ela vai refletir uma abordagem mais inclusiva, que pode ser adaptada à realidade do sul global, defendendo os direitos humanos que também significam, né? Vai significar combater a pobreza, garantir a saúde, a educação e desenvolvimento sustentável. Mas a gente precisa ver também numa visão macro que a pobreza do sul global ela está muito vinculada exatamente a essa relação de imposição. Lembra que eu falei para vocês sobre imposição de um terceiro? Essa imposição também do norte global ao sul global de práticas culturais, econômicas e políticas também vai se caracterizar como uma violência. Então, essa imposição a nós, ela vai ter como efeito também a desigualdade social, vai ter como efeito né, a pobreza nesse sentido, a violência. Então, enfim, fica aí, né? Eu sou professora de direitos humanos também, mas a gente precisa olhar para esse panorama como um todo e pensar em estratégias a partir disso. Tá? Então, a internacionalização de direitos humanos tem essa questão como pano de fundo bastante importante. A terceira onda, ela também vai ter uma questão de pano de fundo que a gente já mencionou aqui, que se refere ao letramento digital. Né? A gente vê dessas iniciativas e tecnologias para aprimorar o acesso ao Poder Judiciário, que o Poder Judiciário do Brasil vem implementando de uma forma bastante animada, né, a inteligência artificial, que a gente já teve aula aqui sobre isso, e entendendo o seguinte, evolução, né, uma lógica evolutiva, evolução, vamos para frente, tecnologia, vamos se aprimorar, aperfeiçoamento, enfim. Só que enquanto muitas pessoas estão indo, um grupo de pessoas está indo e acompanhando essas mudanças tecnológicas, existe uma grande parte da população que não tem nem os direitos básicos garantidos. Então, como que vão acompanhar esses processos tecnológicos? Tá? Então, aí vem um questionamento, o próprio projeto acaba trazendo isso, e vai investigar como essas inovações, como tribunais eletrônicos e plataformas de mediação online, podem facilitar o acesso ao sistema judiciário. Aqui no Brasil, a gente já tem alguns anos, algumas décadas,
o processo eletrônico. Hoje, para quem estagia, né, no Poder Judiciário, o processo é totalmente eletrônico. Eu, que sou old school, tive que enfrentar processos desse tamanho que a gente chamava de elefante branco, né, que eram processos físicos. Passei pelo processo de digitalização de processos físicos, e isso acabou, de alguma forma, impulsionando também e obrigando as pessoas a entenderem plataformas virtuais, terem que, né, aprender como lidar com, por exemplo, com sistemas como o EPROC, né? Que, tem um tutorial ali para tu aprender. Gente, mas o tutorial também não é muito fácil, não, né? Muito didático, né? Então, tem essas questões para os próprios profissionais da área do direito, e também tem as questões da própria população, tá? O projeto, ele também vai analisar a adaptação dessas tecnologias em diferentes contextos e os riscos de exclusão digital para quem não tem acesso à internet. E aí, a gente vai para o último ponto, que é algo que a gente já falou bastante aqui, e que acaba sendo percebido, e aí o destaque, a importância de perceber a desigualdade racial e de gênero nos sistemas de justiça, de ser levantado, né, por esse projeto. Então, esse projeto vai abordar essas desigualdades, reconhecendo a discriminação estrutural no acesso à justiça, que é algo já reconhecido aqui no Brasil pelo Poder Judiciário. Só para lembrar vocês de outros minicursos. A gente tem um reconhecimento pelo Poder Judiciário, assinado pelo Conselho Nacional de Justiça, de que essa estrutura do Estado juiz, essa estrutura do Poder Judiciário, ela apresenta uma discriminação institucional. Na verdade, várias discriminações institucionais, mas existe uma discriminação institucional relacionada a um sexismo institucional e uma discriminação institucional relacionada ao racismo institucional. Tem dois documentos, nós temos dois documentos extremamente importantes produzidos pelo CNJ que vão se referir a essas questões. A primeira questão do sexismo institucional vai ser apontada pelo protocolo para julgamento sobre a perspectiva de gênero, que foi produzido pelo CNJ em 2021, que é basicamente, resumo do resumo, é um roteiro teórico e um passo a passo de como magistrados e magistradas devem processar e julgar seus processos sem praticar a discriminação institucional contra mulheres. Tá? Então, a gente tem o protocolo. E nesse protocolo, que é lançado em 2021 como uma orientação, passa a ser obrigatório a partir de 2023. Essa obrigação, ela se refere à capacitação da magistratura sobre esses temas, tá? A gente tem daí um problema, que é o seguinte: quando se torna obrigatório o protocolo, essa resolução, ela não determina em quanto tempo os tribunais têm que promover essa capacitação. E a gente é do direito, a gente sabe, se não tem prazo, talvez não funcione, tá? Vamos ver como as coisas vão acontecer aí. Cenas do futuro nos aguardam. E a gente tem o outro documento, que eu mencionei que é importante, que vai reconhecer o racismo institucional do Poder Judiciário, que é o relatório de atividades sobre igualdade racial do Poder Judiciário, que, diferentemente de ser um roteiro para como julgar, como entender determinados casos sobre a perspectiva de gênero, esse relatório ele vai fazer um diagnóstico do Poder Judiciário como todo, inclusive destacando que a própria legislação brasileira promoveu a discriminação e a criminalização de práticas relacionadas à população negra, visando exatamente a uma lógica eugenista, tá? E por conta disso, né, dentre outras coisas, o próprio direito legitimando o racismo, e por conta disso, a gente chega no Estado hoje, e a gente
se dando conta disso, a gente precisa se mobilizar e fazer alguma coisa. Então, esse relatório traz esse diagnóstico, primeiro, e traz também algumas propostas de medidas para combater o racismo dentro do Poder Judiciário. E a gente já tem algumas propostas concretizadas, porque esse relatório é de 2020, uma dessas propostas que já foi concretizada é o recenseamento do Poder Judiciário, né, que é um levantamento de quantas pessoas negras, brancas, na questão racial, quantas pessoas existem no Poder Judiciário, né, qual é o corpo de servidores do Poder Judiciário a partir da perspectiva racial. E outro apontamento desse relatório bastante importante é o FONAER. O FONAER é o Fórum Nacional de Compromisso à Equidade Racial, que vai se referir a uma estrutura do Poder Judiciário que vai pensar a partir de encontros, de pesquisas, de grupos de estudo, de um acompanhamento também do próprio Poder Judiciário, e vai lançar algumas diretrizes que são extremamente importantes para se pensar a equidade racial dentro do Poder Judiciário. Né? Então, a gente já vai ter, mencionei 2 medidas, mas a gente vai ter outras também relacionadas a isso. Tá? Então, esses documentos são muito importantes para a gente. E, a partir disso, a gente tem algumas questões relevantes aqui. Primeiro, eu já comentei que se refere ao letramento digital, que a gente vai voltar lá para o letramento, para o mini curso de letramento antidiscriminatório. Tem uma parte que a gente vai falar sobre isso. Esses 2 documentos que eu já mencionei para vocês. E a gente tem aí uma grande barreira que foi constatada pelo CNJ, que é uma ausência de conhecimento da magistratura nacional sobre convenções de direitos humanos. Eu sei aqui que os meus alunos, as minhas alunas, ouvem falar sobre e aprendem sobre a Convenção Internacional de Combate ao Racismo, que a gente vai ter desde 69 aqui no Brasil. Mas eu não aprendi sobre isso. Eu passei graduação, mestrado e doutorado em Direito, capacitações em Direito, especializações em Direito, e eu não aprendi sobre isso. E isso é um absurdo, né? Então, a gente vai ver que na própria nossa formação profissional, o que é a formação profissional? Vocês estão se formando num caminho em que vocês estão aprendendo sobre técnicas, sobre como se posicionar, sobre o que vocês vão precisar entender para atuar de uma forma ética e eficiente quando forem profissionais. Vocês estão nesse caminho, né? Ou já são profissionais, né? Mas a formação tem esse mote de trazer um panorama amplo, mas ao mesmo tempo eficiente de como, o que vocês vão encontrar, do que vocês vão encontrar na prática de vocês. E a gente, né, eu, por exemplo, e eu vejo outros colegas também, a gente não teve essa formação, né? Isso é muito sério, isso é muito grave, e a gente vai ver que somente em 2018 a gente vai ter uma resolução do MEC, a resolução 5 de 2018, que vai dizer que no nosso currículo da graduação, essas questões elas têm que estar presentes obrigatoriamente. Mas a gente vai ter, mesmo que elas estejam presentes, a gente vai ter professores que não vão trabalhar essas questões, porque essas questões, às vezes, nem são de conhecimento desses professores. Ou esses professores conhecem e não acham isso importante, o que é um absurdo, obviamente, tá? Então, dessa formação bastante lacunosa sobre direitos humanos, sobre questões extremamente importantes para a nossa dignidade humana coletiva, a gente vai chegar, imaginem vocês, num poder judiciário que também não conhece dessas questões. Né? A gente pode fazer uma conclusão meio óbvia, né? Se não aprendeu, não vai aplicar lá, mesmo sendo, né, sendo magistrado, mesmo passando por capacitação. Talvez a capacitação desse magistrado não conte também com essas questões, e não conta, né? Isso é muito grave. Mas o CNJ precisou fazer uma pesquisa, porque, né, é o óbvio, a gente faz pesquisa para comprovar o óbvio, para dizer assim, olha, né, vocês não conhecem, ou se vocês, mesmo vocês conhecendo, vocês não querem fazer a aplicação de algo que é obrigatório, precisa aplicar, tá?
Então, a gente tem essas questões relevantes, né, que tocam a nós aqui da formação. E eu quero trazer um outro ponto que ficou também como um pano de fundo, que é como o direito processual ele vem se alterando a partir dessas revisitações e ressignificações do acesso à justiça. A gente entende que o direito como um todo é muito individualista, o processo civil também era muito individualista. Aí a gente teve aí o movimento legislativo para abranger direitos coletivos e direitos difusos. E agora a gente também está vendo um outro movimento do direito processual como um todo, buscando abraçar essas questões estruturais discriminatórias. Então, a gente vai ter, a partir do que vem sendo chamado como processo estrutural, dentro do direito processual, uma abordagem inovadora para lidar com demandas complexas que exigem mudanças estruturais em políticas públicas e instituições. Esse modelo, né, um novo modelo de pensar o processo civil, vai ser inspirado em modelos de litígios estruturais que vêm dos Estados Unidos, ó, aí, né, a gente pegar a referência do outro estado, enfim, de um outro estado país. O processo estrutural, por conta dessa inspiração, vai buscar não apenas resolver um conflito específico, mas promover uma mudança ou uma alteração institucional para que não haja uma violação sistemática de determinados direitos que estejam sendo desrespeitados, tá? E aí, a gente vai ter, né, algumas ideias bastante legais e potenciais do processo estrutural, que é a transformação de realidade coletiva de uma determinada instituição, né? O envolvimento entre instituições para a melhoria de um determinado espaço e também para a concretização de determinados direitos, e vai ser também uma possibilidade de o Poder Judiciário monitorar o cumprimento das suas decisões por conta de como o processo estrutural ele se dá, né? Aqui a gente, infelizmente, não vai entrar nisso, mas o que eu quero mencionar para vocês são alguns limites, né? Quando a gente fala sobre judicializar e buscar promover uma alteração de políticas públicas, a gente está falando também interferência do Poder Judiciário no Poder Executivo e no Poder Legislativo. E daí a gente tem um tema que é bastante caro atualmente, que é a judicialização das políticas públicas, que a galera não gosta, a maioria das pessoas não gosta, tá? Da área do direito e da prática, e o Poder Executivo e o Poder Legislativo também não. A gente vai ver que, para mudar estruturalmente uma determinada instituição, tem uma complexidade bastante grande nisso, e também um tempo bastante custoso para essa situação, tá? A gente vai ter algo que eu falo bastante, que é a questão de, não vou dizer nem utopia, porque eu acho que não é algo que, enfim, possa se pensar em caminhar e chegar, mesmo que não alcance. Eu acho que é uma ficção mesmo, ter essa ideia de, nossa, nós vamos mudar a violação de direitos em determinadas instituições, tá? Exatamente porque as políticas públicas, as instituições públicas e as organizações privadas, elas são alimentadas culturalmente por códigos sociais discriminatórios. Então, imaginar que o poder judiciário, né, eu acho que é muito rei na barriga, assim, mas imaginar que o Poder Judiciário possa, por uma decisão, mesmo que de uma forma complexa, com monitoramento, alterar uma determinada relação de poder que vem de processos políticos históricos, eu acho que é algo bastante inexequível, tá? Então, aí, né, a gente tem que pensar até em que ponto isso é uma realidade, que a gente realmente pode dizer, não, o processo estrutural pode dar um resultado bom, ou quanto isso aí é ficção e a galera do processo, os processualistas, que estão querendo entrar aí no hype das pautas antidiscriminatórias, porque isso está dando visibilidade para quem trabalha essas questões. Só lembrando, eu trabalhava essas questões antes disso ser hypado, tá? Exatamente porque é uma questão de ética, não é uma questão de
onda que eu vou surfar e vou aparecer. Então, a gente vai pensar se isso não é uma ficção que está sendo, né, aproveitada por esses processualistas para eles, olha, aqui a gente tem a solução, uma gota mágica aqui, uma poção mágica para a gente resolver essas questões. Nossa, a gente vai salvar o mundo, tá? E o direito não salva o mundo, né? A gente está vendo que o direito, né, muitas vezes ele está coligado aí com diversas questões bastante delicadas, né, discriminatórias que são históricas. E tem outros dois pontos aqui sobre o processo estrutural, e se refere às limitações orçamentárias e políticas do próprio Poder Judiciário, que é algo que vem sendo falado pela análise econômica do direito, que é uma corrente teórica bastante forte, que é interessante porque aponta que o Poder Judiciário, assim como o próprio Estado, tem um orçamento que é limitado, então ele não consegue concretizar tudo que ele se propõe, e aí a gente tem um problema bastante grande, mas, ao mesmo tempo, esse argumento de o orçamento é limitado está sendo utilizado para tudo, inclusive para não concretização de direitos fundamentais, direitos humanos. Né? E aí, um outro ponto que a gente tem é a dificuldade de monitoramento e execução do próprio processo estrutural, tá? Mas vamos ver como isso vai ser dado aqui no Brasil, como isso vai acontecer, e a gente aplaude depois, a gente incrementa, propõe soluções, ou a gente, né, aponta, não vai dar certo mesmo, e vamos pensar em outra coisa, tá? E aí, por final aqui, gente, eu quero só apresentar para vocês, comentei que a gente, então, tem um núcleo de estudos e pesquisa aqui no Poder Judiciário de Santa Catarina. Foi feito um convite a mim, né, por ser pesquisadora e professora desses temas, pelo Poder Judiciário, especialmente pela Academia Judicial, para a gente pensar o aprimoramento das políticas judiciárias aqui do Tribunal de Santa Catarina. Então, a gente apresentou como proposta alguns estudos periódicos sobre acesso à justiça, então, integrando todas as questões que eu mencionei para vocês. Então, a proposta, né, do andamento, contando com esses estudos, é aprofundar determinados temas e também construir um material de capacitação. E, como início, né, a gente tem essa proposta para ser finalizada em um ano. É um núcleo que é permanente, mas esse nosso projeto específico, ele é de um ano. E tem a proposta, né, de, então, fazer um material de capacitação com uma cartilha e também com material de capacitação ou medida de capacitação, fazer cursos. E daí, quero apresentar para vocês, essa é a nossa equipe. A gente tem a Kedma de Souza, a Kedma mestra, ela foi me orientando no programa de programa de pós-graduação profissional em Direito. Ela atua atualmente na corregedoria, e ela trabalha exatamente no campo, num setor específico sobre direitos humanos, e ela é, dentro do Poder Judiciário, a líder desse núcleo. E eu sou, dentro do Poder Judiciário, a coordenadora científica desse núcleo. Daí, tá nós duas, num evento que a gente participou. Daí tem o Wellington também trabalha no Poder Judiciário. A Ana Paula Pacheco, ela é uma agente penal, então ela não ela é uma pesquisadora, ela é do serviço social, né? Ela não é do Poder Judiciário, mas ela tem essa interlocução com a gente nesse trabalho. A gente tem o Edson Alvanir, ele é magistrado do Poder Judiciário, ele é um magistrado auto-identificado e heteroidentificado como negro no Poder Judiciário, e ele tem algumas frentes bastante importantes aqui no Poder Judiciário de Santa Catarina, e faz um trabalho bastante legal junto com a gente. A Ana Carolina 3, ela também é servidora do Poder Judiciário, também foi me orientando, também está junto com a gente nesse trabalho. A Franciele Bittencourt é advogada, é aquela minha mestranda que eu mencionei lá no início, que trabalha a questão do projeto OAB por Elas, né? Isso ela está estudando como pesquisa o trabalho dela. E a Juliana Schiffer, que essa não é foto dela, né? Porque ela não gosta de estar nas redes sociais, ela não está nas redes sociais, então a gente preserva
a imagem das pessoas em razão disso, tá? Então, a gente está pensando, né, para dizer para vocês que a gente está pensando todas essas questões, a gente tem um desafio aí pela frente de como propor algumas medidas efetivas, execuíveis, viáveis dentro do nosso Poder Judiciário, e a gente tem apontado a partir do lugar de cada uma de nós, algumas questões bastante espinhosas e desafios para a própria instituição, né? A gente vai enfrentar ali relações de poder também, algumas coisas eu acredito que a gente consiga efetivar, outras vão ficar para uma próxima geração, como a de vocês que estão vindo aí, tá? Então, gente, é isto por hoje. Vou parar a gravação aqui para a gente conversar um pouquinho melhor.